Escorpião, há noites em que o silêncio parece diferente. Não porque o mundo tenha parado, mas porque alguma coisa dentro de você começou a despertar antes mesmo de encontrar um nome para aquilo que sente. Talvez tenha acordado várias vezes sem motivo. Talvez tenha olhado para o relógio e visto sempre a mesma hora. Talvez tenha sentido um arrepio inesperado quando tudo à sua volta parecia absolutamente normal. E, ainda assim, você tentou seguir em frente como se nada estivesse a acontecer. Mas a verdade é que existem momentos em que a vida deixa de falar através das palavras e começa a comunicar através das sensações. A lua cheia sempre foi, para muitas tradições, um símbolo de revelação. Um instante em que aquilo que estava escondido ganha luz suficiente para deixar de poder ser ignorado. E, curiosamente, foi exatamente durante esse ciclo que tantas pessoas de Escorpião começaram a relatar os mesmos sinais. Sonhos que regressam noite após noite. Lugares que parecem familiares sem nunca terem sido visitados. Um rosto que aparece apenas por alguns segundos antes de desaparecer. Um nome que quase consegue ouvir, mas que desaparece no instante em que desperta. Presta atenção. Talvez você tenha pensado que era apenas cansaço. Talvez tenha atribuído tudo ao stress, às preocupações ou à rotina. Mas por que razão essas sensações continuam a voltar precisamente quando acredita que finalmente desapareceram? Há coincidências demasiado persistentes para serem ignoradas. Escorpião, você sempre foi um dos signos que mais sente aquilo que os outros não conseguem explicar. Enquanto muitos precisam de provas para acreditar, você primeiro sente e só depois compreende. É por isso que, quando uma mudança importante se aproxima, o seu coração costuma percebê-la muito antes da sua mente aceitar que ela existe. Talvez ultimamente tenha sentido uma estranha mistura de esperança e inquietação, como se uma porta invisível estivesse prestes a abrir-se, como se estivesse parado entre dois caminhos, sem conseguir decidir qual deles já começou a chamar por si. Há uma energia diferente no ar. Não precisa de dar um nome ainda. Basta reconhecer que ela existe. Porque, quando a lua ilumina aquilo que permaneceu escondido durante tanto tempo, até a sombra ganha um significado diferente. O que parecia apenas escuridão transforma-se num espaço onde novas respostas começam lentamente a nascer. Mas há algo que você ainda não percebeu. Nem todos os sinais aparecem para assustar. Alguns chegam apenas para impedir que continue a caminhar na direção errada. E, quando isso acontece, o universo parece reorganizar pequenas peças da realidade de uma forma quase impossível de ignorar. Você encontra uma palavra repetida em lugares diferentes. Escuta uma música que não ouvia há anos. Cruzas com alguém que lhe desperta uma memória esquecida. Recebe uma mensagem precisamente quando estava prestes a desistir de esperar. Poderia chamar-lhe coincidência. Poderia simplesmente seguir em frente. Mas, no fundo, existe uma pequena voz dentro de si que continua a perguntar: e se houver algo mais? Essa pergunta não surgiu por acaso. Escorpião, quantas vezes teve a sensação de que alguém estava prestes a ligar e minutos depois o telefone tocou? Quantas vezes entrou no lugar e percebeu imediatamente que havia uma energia difícil de explicar? Quantas vezes ignorou a sua intuição, apenas para descobrir mais tarde que ela estava certa desde o início? Você conhece essa sensação. Ela acompanha desde muito antes deste momento. É precisamente por isso que esta lua cheia parece diferente das anteriores. Há uma intensidade difícil de esconder, como se uma luz estivesse finalmente a alcançar uma parte da sua história que permaneceu demasiado tempo envolvida em sombras. Isso muda tudo, porque existem fases da vida em que não somos nós que procuramos as respostas. São as respostas que começam lentamente a procurar-nos. E talvez seja exatamente isso que esteja a acontecer consigo. Respire fundo por um instante. Recorde os últimos dias. Será que encontrou repetidamente o mesmo símbolo? Será que um determinado nome apareceu numa conversa, numa notícia, numa memória ou até num sonho? Será que uma pessoa que julgava completamente esquecida voltou inesperadamente aos seus pensamentos? Sem qualquer explicação lógica, não responda demasiado depressa. Às vezes, as respostas mais importantes chegam primeiro ao coração. Só depois encontram palavras. Escorpião, existe uma razão para sentir que alguma coisa está prestes a mudar. Não precisa conhecer todos os detalhes para perceber que um ciclo começa lentamente a fechar-se. Algumas portas encerram-se em silêncio. Outras permanecem entreabertas durante muito tempo, esperando apenas que encontre coragem para atravessá-las. Mas esta história não começa com uma porta. Começa com um nome. Um nome que ainda permanece escondido. Um nome que parece aproximar-se sempre que a lua ilumina o céu. Talvez já o tenha ouvido sem lhe dar importância. Talvez o tenha esquecido no momento em que acordou. Ou talvez ele continue preso a algures entre um sonho e a realidade, esperando apenas pelo instante certo para revelar o seu verdadeiro significado. Presta atenção.
Nem tudo permanece oculto e deseja ficar escondido para sempre. Há verdades que escolhem o momento certo para aparecer. E, quando finalmente o fazem, toda a sequência de acontecimentos anteriores começa a fazer sentido, como se cada coincidência tivesse estado conduzido discretamente até aqui. Escorpião, você não chegou a este momento por acidente. Independentemente daquilo em que acredita, existe algo profundamente humano a reconhecer padrões quando o coração sente uma mudança se aproxima. É por isso que esta história talvez pareça tão próxima. Não porque alguém conheça a sua vida, mas porque todos atravessamos momentos em que o desconhecido parece caminhar ao nosso lado. E existe um detalhe que quase ninguém percebe logo da primeira vez. A lua cheia não revelou apenas uma presença. Ela parece ter iluminado um nome. Um nome que continua escondido nas entrelinhas dos acontecimentos dos últimos dias. E quando esse nome finalmente for compreendido, nada voltará a parecer exatamente igual. O nome continua escondido. Não porque deseja permanecer um mistério para sempre, mas porque algumas verdades, mesmo dentro de uma história, só revelam o seu significado quando chega o momento certo. E talvez seja por isso que, desde o início desta narrativa, tenha sentido que cada detalhe parecia aproximar-se lentamente de um ponto de encontro. Escorpião, imagine, por um instante, cada sonho recorrente, cada coincidência estranha e cada sensação difícil de explicar são peças de um antigo mapa. Um mapa simbólico, um daqueles que não indicam um lugar no mundo, mas um caminho dentro de si. Presta atenção, há portas que nunca se abrem com uma chave. Abrem-se quando deixamos fugir daquilo que sentimos. Nesta história, a lua cheia não ilumina apenas o céu. Ela ilumina memórias, arrependimentos e escolhas que permaneceram demasiado tempo escondidas nas sombras. E é exatamente aí que surge a primeira revelação. Existe alguém que continua ligado à sua história por um fio invisível. Não significa que esse fio controle o seu destino. Significa apenas que algumas relações deixam marcas profundas, mesmo quando os caminhos parecem ter seguido direções diferentes. Talvez essa pessoa tenha partido acreditando que nunca mais voltaria a pensar em você. Talvez tenha pronunciado palavras que não sentia verdadeiramente. Talvez tenha fechado uma porta convencida que seria para sempre. Mas o tempo tem uma forma curiosa de devolver perguntas que ficaram sem resposta. Isso muda tudo, porque, nesta narrativa, nem sempre quem parecia mais distante era quem tinha deixado de sentir. E aqui surge o primeiro desvio inesperado. A pessoa que muitos imaginariam como a origem de toda a dor talvez não seja a verdadeira antagonista desta história. Pelo contrário, é possível que tenha sido alguém incapaz de compreender o próprio medo. Alguém que confundiu silêncio com força e distância com proteção. O arrependimento, às vezes, chega muito depois da despedida. E quando chega, encontra apenas o eco das palavras que nunca foram ditas. Mas isso ainda não é a parte mais importante. Enquanto esse fio invisível permanece suspenso entre passado e presente, outra energia começa a movimentar-se à volta de Escorpião. Não como uma força sobrenatural que determina o futuro, mas como um símbolo das influências que todos sentimos quando atravessamos momentos de mudança. Imagine uma sala antiga. As janelas permanecem fechadas há muito tempo. O ar parece pesado. Então, alguém abre uma pequena fresta. A luz entra. O pó começa finalmente a tornar-se visível. A luz não criou o pó, apenas revelou aquilo que já estava lá. É assim que muitas histórias de transformação começam, quando algo ilumina aquilo que preferíamos não ver. Escorpião, talvez tenha sentido recentemente que certos ambientes se tornaram mais cansativos. Conversas que antes pareciam normais agora deixam um peso difícil de explicar. Pessoas que costumavam inspirar confiança parecem esconder palavras por detrás dos sorrisos. Nesta história, essa sensação ganha um rosto simbólico. A inveja não aparece como um monstro, aparece como uma sombra discreta, como alguém que observa de longe, como um olhar que sorri enquanto deseja ocupar o lugar de quem observa. Nem sempre faz barulho. Às vezes limita-se a esperar. Presta atenção, nem toda a sombra representa perigo. Algumas apenas lembram que a luz existe. E é precisamente aqui que acontece o segundo desvio inesperado. A figura que parecia observar cada passo do Escorpião não procura necessariamente destruir o seu caminho. Há muitos casos, observa porque vê em você uma coragem que nunca conseguiu encontrar em si própria. A admiração mal resolvida pode transformar-se em inveja. E a inveja, quando nunca é compreendida, veste frequentemente o disfarce da crítica. Mas a história não termina aí, porque há uma porta que permanece entreaberta desde o início. Uma porta construída com decisões adiadas, palavras interrompidas, silêncios prolongados. Sempre que a lua atravessa o céu desta narrativa, essa porta parece abrir-se um pouco mais. Do outro lado existe uma oportunidade, não uma promessa fácil,
Não um destino garantido, apenas a possibilidade de escolher de forma diferente quando a vida oferecer novamente a mesma encruzilhada. Escorpião, quantas vezes acreditou que um capítulo tinha terminado apenas para descobrir que a última página nunca chegou a ser escrita? Há histórias que regressam, não para repetir o sofrimento, mas para perguntar se finalmente aprendemos aquilo que antes recusávamos compreender. E isso ainda não é a parte mais importante, porque existe um detalhe escondido desde o primeiro minuto desta história. O nome mencionado pela lua talvez nunca tenha sido apenas o nome de uma pessoa. Talvez represente uma memória, uma versão antiga de si, uma identidade que continua presa ao medo de perder, quando, na verdade, chegou o momento de aprender a transformar-se. Essa ideia muda completamente a forma como tudo o resto é visto. A porta deixa de representar alguém que regressa, passa a representar uma escolha. O fio invisível deixa de prender, passa a recordar, e a sombra deixa de assustar. Passa a ensinar onde ainda existe espaço para crescer. Mesmo assim, ainda falta revelar o elemento mais importante, porque há um motivo para que todos estes símbolos tenham surgido sob a mesma lua cheia. Há um segredo que permanece escondido atrás desse nome. Um segredo que não fala apenas do passado, fala daquilo que está prestes a nascer. E quando essa última peça finalmente ocupar o seu lugar, Escorpião perceberá que a verdadeira mudança nunca esteve fora do caminho. Ela sempre esteve dentro dele. Mas essa revelação pertence ao próximo capítulo da história. E é aqui que tudo começa a ganhar um novo significado. Durante todo este tempo, talvez tenha acreditado que a lua cheia estava a tentar revelar o nome de alguém que faria parte do seu futuro. Talvez tenha imaginado um reencontro, uma resposta há muito esperada ou uma presença prestes a regressar. Mas, nesta história, a revelação mais importante não aponta para uma única pessoa. Ela aponta para a transformação que acontece quando o Escorpião deixa de procurar apenas no exterior aquilo que sempre começou no seu interior. Presta atenção. Há momentos em que a vida parece repetir as mesmas perguntas até estarmos preparados para responder de forma diferente. Os sonhos que voltavam todas as noites não surgiram para o assustar. Vieram lembrar emoções que ainda precisavam de ser compreendidas. As coincidências não apareceram para controlar o seu destino. Vieram mostrar-lhe que, quando prestamos atenção ao que sentimos, começamos a ver ligações que antes passavam despercebidas. E aquele nome parecia esconder-se entre as sombras talvez tenha servido apenas como um símbolo, um convite para olhar para a sua própria história com novos olhos. Isso muda tudo, porque o verdadeiro portal nunca esteve no céu. Sempre esteve dentro de si. Escorpião, ninguém conhece melhor o significado da palavra renascimento do que você. Há algo profundamente marcante na forma como consegue sobreviver às mudanças. Enquanto muitos resistem ao fim de um ciclo, você aprende, mesmo entre dúvidas, que algumas despedidas abrem espaço para novos começos. Talvez nem sempre tenha sido fácil. Houve noites em que o silêncio pareceu demasiado pesado. Houve dias em que sorriu por fora enquanto travava batalhas invisíveis por dentro. Houve momentos em que acreditou que nunca conseguiria voltar a confiar completamente. Mas cada uma dessas experiências deixou-lhe uma força que hoje faz parte de quem você é. E essa força continua a crescer. Mas há algo escondido. A verdadeira mudança raramente chega acompanhada de grandes anúncios. Na maioria das vezes, manifesta-se através de pequenos sinais. Um encontro inesperado, uma conversa parecia comum e, de repente, ganha um significado especial. Uma decisão que, durante semanas, parecia impossível de tomar e que, sem perceber como, finalmente se torna clara. É por isso que os próximos dias merecem a sua atenção. Dentro dos próximos 3 dias, poderá surgir um momento que o fará recordar tudo o que ouviu nesta história. Talvez seja uma palavra que desperte uma memória. Talvez encontre novamente um símbolo que já apareceu antes. Talvez alguém diga exatamente aquilo que precisava de ouvir para compreender um capítulo da sua vida que permanecia incompleto. Não procure controlar esse instante. Apenas observe. Às vezes, as respostas chegam quando deixamos correr atrás delas. Presta atenção. Se esse sinal aparecer, não será porque o futuro está escrito. Será porque você será mais consciente daquilo que antes passava despercebido. É essa consciência que transforma escolhas. E são as escolhas que, pouco a pouco, transformam caminhos. Escorpião, existe uma luz que nenhuma sombra consegue apagar. Ela nasce sempre que decide levantar-se depois de uma queda. Sempre que escolhe perdoar sem esquecer aquilo que aprendeu. Sempre que aceita deixar para trás aquilo que já não corresponde à pessoa em que se está a tornar. É aí que acontece a verdadeira alquimia. Não a que muda o mundo à sua volta, mas a que muda a forma como você caminha dentro dele. Nada pode parar. Não porque a vida deixará de apresentar desafios. Não porque nunca mais haverá dúvidas.
Mas por cada obstáculo encontrará agora uma versão sua mais consciente, mais serena e mais preparada para continuar. E talvez seja essa a maior revelação desta noite. O nome que a lua parecia guardar nunca teve o poder de definir quem você é. O passado não pode apagar a sua coragem. O medo não pode silenciar a sua intuição. As sombras não podem impedir o nascer da luz quando chega o momento certo. Escorpião, continua a escutar o que o coração lhe recorda quando o mundo faz demasiado barulho. Continua a observar os pequenos detalhes que dão sentido aos grandes momentos. Continua a acreditar que cada fim pode esconder um novo começo, porque é precisamente aí que a sua verdadeira força se revela. Se esta história encontrou eco dentro de si, talvez seja porque algumas perguntas já habitavam o seu coração antes mesmo de carregar neste vídeo. Guarde aquilo que fez sentido. Deixe partir aquilo que não pertence ao seu caminho. E, acima de tudo, avance sem esquecer quem se tornou ao longo de todas as tempestades que já atravessou. A lua voltará a iluminar o céu. Outros ciclos chegarão. Novos desafios aparecerão. Mas agora você sabe que nenhuma noite é eterna e que toda a transformação começa quando existe coragem para dar o primeiro passo. Escorpião, caminhe com confiança. O próximo capítulo da sua história ainda não foi escrito. E talvez essa seja a notícia mais bonita de todas. O universo te escolheu.